O que o Anthony citou como algo curioso pra gente falar. EQM, experiência quase morte. É isso? Qual o seu entendimento disso? Provavelmente, Anthony citou isso porque ele deve ter visto em algum lugar que eu já tive esse tipo de experiência. Ah, você já teve. Esse corpo que eu utilizo, ele já morreu 2 vezes e a turma trouxe de volta no choque. A base do choque, né? O choque ressuscita. Eu não sabia. E eu falo disso publicamente até para tentar semear, não nenhuma certeza em ninguém, mas a reflexão de quão importante é o ser humano ser o gestor das suas sensações. Por quê? Porque quando esse corpo morre, o eu de Rogério, o eu de qualquer ser humano, continua existindo ininterruptamente e leva a sensação que ele tem como ser humano. Então, se sua sensação for ruim, você está ferrado. Porque você entra mal e vive mal. Mas se sua sensação for boa no sentido adulto da expressão... Vai em paz, né? Então, a experiência de quase morte, eu passei por ela, mas a minha não foi classicamente nos termos em que muitos falam, que quando esse corpo morre, você se vê dentro de um túnel e algo lhe puxa e você vê uma luzinha e de repente você se vê em algum lugar. Fazendo a metáfora possível, isso corresponderia ao fato de que nós estamos vivendo aqui no andar térreo de um edifício espiritual bem grande que a gente não está vendo, são diversas faixas de vida espiritual. Então, quando esse corpo morre, o eu da gente, ele é puxado por esse túnel, mas esse túnel é o elevador que leva o seu eu, estou falando metaforicamente. Sim, claro. E a luzinha que a gente vê no túnel é o andar. O andar. Você já vai se sentir lá. Então, assim, eu não passei por túnel nem por luzinha. Mas tem a consciência de que você saiu e voltou. Total. Então, assim, eu acho que... Então, a mensagem que a gente pode deixar aqui é o quê? Olha, independente do que você pensa, do que você acredita, talvez o livro tibetano dos mortos tenha toda a razão. Ou seja, esse livro é chamado de Bardo Todol. E nesse livro diz, olha, o ser humano deve vigiar as suas sensações. Inclusive apresenta a técnica do Po-A, que é a arte de morrer e viver bem. E você deve viver tão bem a sua vida em termos de produzir as melhores sensações para você, porque na hora que é a morte, essa sensação aqui. Então, assim, basicamente esse é um conselho. Ah, não, mas eu posso rezar ao invés de ter essa sensação... Porque com a reza eu me sinto bem. Pode, deve. Se for legítima a sensação. Cada ser humano faça o que acha que deve fazer. Apenas no mental eu crio a sensação da qual o meu eu opera de uma outra forma, já que eu não sou alguém. Seria não ir frustrado. Oi? Seria não ir frustrado e relutando porque está indo. Essas sensações isso, todas, né? que podem nos acometer na hora da morte do corpo físico, elas são de um espectro muito grande de possibilidades. Mas se você já treina a sua diariamente, no dia da morte do corpo, naturalmente ou automaticamente aquilo se dá. Essa é a grande lição do Bardo Todol. E eu sigo isso aí. E treina bem diferente de dizer para as pessoas ficarem esperando, ansiando acontecer, né? Olha, eu não agradeci o fato de ter voltado, porque, sendo bem honesto, eu não queria ter voltado e até hoje eu nunca agradeci. É mesmo? Mas mesmo estando aqui, enquanto aqui eu estiver, o agenciamento, a produção do bem precisa ser feito, inclusive por pessoas feias como eu. Então, enquanto eu estiver aqui, eu estou nessa tentativa. Mas, de bom grado, eu preferia estar tomando algum milkshake em algum nível do purgatório, seria mais interessante. Milkshake é bom, hein? Purgatório, nível chique do purgatório. Céu não é minha pretensão. Existe? Eu estou brincando. Né? Lógico. Existem diversos níveis, a gente chama como quiser. Não, por isso, o milkshake é sensacional. Se falar que é algo que você com certeza gosta. É só que não tem milkshake lá. Ué, vai saber, do jeito que precisamos produzir. Você não queria voltar? E milkshake, pelo visto, você gosta muito? Porque a sensação de pertencimento àquilo lá, na hora em que esse corpo morre, normalmente o cérebro da gente organiza as memórias, então isso para o eu da gente é como se estivesse passando o filme da consciência.
É como dizem mesmo, então. Passa aqui Meu dentro. Deus. Comigo passou desse lado aqui esquerdo. E eu olhando para as pessoas que eu amo. Todo o amor, mas ao mesmo tempo a sensação de pertencer àquilo onde eu já estava é muito superior a isso. É impressionante, é um feitiço aquilo. A sensação de pertencer àquilo. Aí uns amigos espirituais me abraçaram e disseram, ô cara pálido, tem que voltar. Mas e a saudade, quando você falou, pessoas que Cara, você a saudade ama? morre diante da sensação de novo, você se sente enfeitiçado por ali estar. Então você vê todo mundo que você ama, você sente o amor, mas aquilo é maior. Mas se passar o filme, e digamos, uma esposa, uma mulher morreu, aí passou aqui o rosto do maridão, meu marido vai ficar... Se ela entrar nessa figurinha, ou tá aqui o maridão, morreu, a esposa, tô deixando minha esposa linda e com grana, quem é o filho? Ou seja, se você entrar na figurinha, aí isso aqui se fecha, aí já era. E você mergulha nesse pesadelo. No umbral, como se fosse. Então, assim, por isso a importância de você gerir Entendi. suas próprias sensações. Entendi. Nossa, bonito isso. Fica... É difícil, eu tenho um monte de filho, então. Eu penso, não é Você fácil. tem quantos filhos? Não é fácil. Nossa, não só é de fácil. pensar nisso já é desesperador. Não é fácil. Mas assim, nós humanos somos meio que mexidos pelas... Eu tive uma experiência que eu entrei num gel rosa. E eu fui. E eu ouvia volta, 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 volta. E eu falei, nossa, é isso? E era simplesmente um nada. E eu tava nesse nada. A lembrança que a gente tem dos filhos, E o que me fez dos voltar nossos foram os amores, filhos. às vezes é um grilhão porque a gente quer estar junto, é questão mamífera. Né? São seus filhos, são as pessoas que você ama, seus amigos, né? Isso tudo faz parte do seu coração. Mas o tal do feitiço... Que te puxa pra lá, quer dizer? Puxa, cara. Puxa. Mas vai ver, eu tava indo com culpa, que nem você falou, né? Aí não é bom. Não, Por não isso é que se não tive esse feitiço, bom porque eu não tava pronto. Talvez sim. Interessante. Tá, agora então, só pra gente encerrar, vamos colocar de novo os livros. Eu quero só brevemente, porque eu sei que a gente já tá aqui com um tempo. Ah, tá. Eu quero... sobre o Abismo da Consciência Cósmica. Vamos lá, na verdade aqui, a Escola da Decifração da Realidade a gente já falou, foi legal, explicou bastante. Jesus e Nietzsche, você citou no começo da nossa conversa. Shiva também citou. Tempos difíceis no Olimpo, de certa maneira. Ou você quer abordar um pouquinho desse? Tem uma série da Netflix chamada Caos. Ah, é nova essa? Eu gosto muito de mitologia Porque grega. o Caos é o nome que Hesíodo, que escreveu a Teogonia, deu para o tal deus caído, chamado Javé, Brahma lá. Então, na mitologia grega, isso é chamado de Caos. E essa mitologia essa série é sobre Zeus, os dias difíceis dele no Olimpo. Ah, tá. Então, assim, é uma série de situações em que essa figura, ao longo dos anos, veio me apurrinhando para eu colecionar essas informações e procurar ser útil em algo, mas eu nunca pude ser. Aí, pelo menos, eu escrevi só para dar uma noção de como as coisas ainda seriam por lá. No Olimpo. Mas assim, cara, isso é loucura. Claro, sim, por padrão da gente de conhecimento é loucura. Mas por padrão de compreensão da gente, a gente ainda precisa construir uma compreensão adulta, porque a gente precisa entender que a gente não sabe de nada. Não em termos de conhecimento que a gente tem, mas das certezas que a gente construiu nesse falso campo de compreensão infantil que nós temos. Entendi. Essas certezas todas têm que ser jogadas fora. Que limitam a gente, né? Que é justamente o tal do eu sei e deixa de... O que mais limita um ser humano é a opinião que ele tem sobre si mesmo, sobre a vida. E se para sua mente a possibilidade não existe, se sua mente é cega para a possibilidade, os seus olhos serão cegos para a oportunidade de aprendizado e de crescimento. Então, você desprezar as mitologias
é uma estultice sem tamanho, que só na frente é que você vai perceber o quanto é doloroso, ou o quanto de tempo a gente perdeu em não tendo estudado o assunto mais precioso da nossa ancestralidade, que explica que tem aqueles segredos que você perguntou, de muitos dos problemas que nós estamos vivendo e, o pior, dos que ainda viveremos. Por outro lado, o não saber não é, de certa maneira, também uma espécie de felicidade, tranquilidade, da ignorância? É a metáfora da pílula azul da Matrix, né? É. Porque, de fato, você tomar a pílula vermelha, buscar uma compreensão adulta, incomoda. Nós somos especialistas em fazer vista grossa para o sofrimento alheio. Tomar a pílula azul. Se a gente ficar olhando para uma criança sofrendo o tempo todo, nenhum de nós suporta, a gente começa a ter doença e morre. Mas alguém tem que olhar para o sofrimento dos mais vulneráveis, das crianças, dos... Quem é? Esse é o problema. Deus, transfere para Deus, só que Deus não toma conta desse pessoal. Cada dia na Terra aparece mais. Cada dia a complicação é pior. Ah, não, tem que ser o ser humano. Ah, mas o ser humano discute se é direita ou esquerda, quer Estado mínimo. Esse tipo de discussão absurda, que é atrapalhada pela corrupção de todos nós. Os interesses, pouco importa, né? Se é de direita ou de interesses. esquerda. Então, assim, nós estamos aumentando o tamanho do problema. Então, tomar a pílula azul, sim, dá uma certa dose de auto-engano. Ah, Jesus cuida de mim, eu vou dormir tranquilo. Rezei, tá bom para que se for... Né? Concluindo de minha parte, pelo adiantado da hora, eu estava em Uberlândia e uma senhora me fez uma pergunta. O senhor ensinaria seus filhos a orar? Eu digo, sim, eu ensinei e continuaria a fazer isso hoje. Por quê? Porque uma criança de 4, 5, 6, 7 anos, nesse mundo maluco que a gente vive, nós temos que transmitir às crianças segurança, sensação de segurança, para que elas se sintam seguras. Então, na hora em que uma criança reza, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, ou seja, ela se sente guardada por um anjo, ela dorme bem. Sim, isso deve ser feito. É efeito placebo que seja. O problema é que eu chego aos 90 anos de idade, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Aí Freud diz, isso num ancião é um problema, é um transtorno. De fato. Então, assim, isso é no imaginário da gente que tem um Deus cuidando de mim. Numa criança, isso é essencial para que ela possa crescer. E quando ela se tornar adulta, ela define o que é que vai fazer. Mas um adulto não saber produzir o seu equilíbrio e ir para esse tipo de pílula azul. Entendi. E não olhar para a desgraça do mundo e só querer resolver o problema da inquietação dele para dormir bem na pílula azul. Entendi. Esse é o problema, eu não me sinto bem com isso. Entendi. Eu sou adepto do inconformismo inteligente. Ainda que eu não consiga resolver porcaria nenhuma de nenhum problema no mundo, mas eu fico igual aquela formiguinha que fica esperneando o tempo todo. Você falou em conformismo, numa terapia que eu fiz de fazer a coluna de características positivas e a coluna de características negativas. Escrevi uma série de adjetivos em ambas. E percebi que ao escrever, eu voltava e escrevia a mesma. Sabe, esquece, já escreveu. E numa das colunas era que eu sou inconformado. E na outra é que eu sou incansável. Essas foram as que mais se destacaram. E eu falei, como é que eu resolvo uma coisa que eu encaro como positivo, ser incansável, só que o meu negativo é que eu sou inconformado. Eu vou viver eternamente atrás de... Olha que... inquietação. Essa é a angústia da existência humana. É. Então eu diariamente me cobro. Tentei ser digno, tentei fazer alguma coisa, nem que seja um trabalho de formiguinha em algum sentido. Sim. Resolvi alguma coisa? Porra nenhuma, mas vou dormir em paz. Mas o meu dormir em paz não é pílula azul. Sim, é você entender de fato. Exatamente. É uma coisa adulta que eu construí, pode ser ridículo para quem está me escutando. Mas tem importância formidável para mim. Porque me permite me sentir íntegro tentando. Certo. E não de olhos fechados, fazendo vista grossa, já tendo entregue a Deus para ele resolver. Eu não faço, eu respeito muito esse conceito e a figura do Deus que eu imagino que existe, para ficar transferindo isso para ele. Entendi. Você tem que entender as coisas. Então a pílula azul tem esse detalhe. A pílula vermelha dói muito, mas a pílula azul nos deixa... Eu prefiro
É tapar sol com peneira. O coma é uma experiência QM? Às vezes sim. Ou quase sempre sim. É um tipo de EQM, mas ninguém pode atestar como sendo verdade ou não, porque é a vivência, pessoal. Se nós temos, veja só, tem a realidade exterior. Aham. Se acontecer um acidente aqui, a gente vai olhar para o acidente e nós dois vamos ter uma interpretação semelhante, porque nós estamos compartilhando a realidade. Certo. Então aqui, na realidade exterior, tem notícia, tem jornal, tem informação, cada um. Só que Hermes Trismegisto dizia, cara pálida, na realidade interior, ninguém compartilha, é você que vivencia. Aí você vivencia uma coisa, aí vai contar para outro. Que é o caso da Miriam, por exemplo, perguntando. Como o Miriam está dizendo, então, o outro não tem como compartilhar. Compartilhar a mesma coisa que não viu. É. Então, assim, quando você vai falar algo da vida interior, nós temos que guardar isso para a gente e colocar ou guardar isso no campo das possibilidades de ter sido real, sim. Por quê? Porque não é invenção da gente. O que se passa aqui dentro acontece sem que você programe. Então é algo que precisa ser estudado, mas não é por outro. Claro, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta pode lhe ajudar. Mas nós não temos como responder isso de pronto, porque é algo de uma vivência íntima e não há esse tipo de carimbo que se possa fazer. Aplicar verdade, não verdade, isso, aquilo. O que acontece, eu acredito muitas vezes que as pessoas podem questionar ou não. Sabe aquela história, você vê um filme e você fica com imagens daquele filme, você deita, sonha, e aí você, essa confusão do é coisa que eu vi, criei uma memória, ou é uma coisa que de fato eu tive um contato, um acesso? Só quem estudou a fundo a questão dos sonhos são os tibetanos. E Freud um pouco, e Jung. Os tibetanos, eles foram a fundo nisso. Há diversos tipos de sonhos, a gente não vai poder abordar aqui esse tipo de situação, mas assim, tem sonhos que são descarregos dos nossos arquivos ou influenciados pelo que você vivenciou. Ponto. Mensagens. Mas tem outros sonhos que têm a ver com o loop mental e tem outros sonhos que têm a ver com a vivência do eu, do espírito que lhe anima. Então são 3 categorias de sonhos, a grosso modo falando. Esse tipo de sonho aqui, que você acabou de exemplificar, pertence ao primeiro grupo, provavelmente. Isso que a Miriam está falando, algum tipo de vivência ou sonho que deve pertencer a outro. Mas assim, nós ainda não temos como penetrar nisso e... cravar. Temos. Muito bom. É isso. Jean, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Você nesse momento fique à vontade total para mandar o seu recado para encerrarmos aqui. Quem? A Miriam? Vamos lá, Miriam, mas pode ser? Obrigado, Miriam. Meu pai estava em coma no hospital. Foi levado onde ele estava sendo tratado da espiritualidade. Mais lógico ainda se torna a experiência de Miriam. Muito provavelmente. Isso ninguém inventa. As pessoas não ouviram, ela foi levada onde ele estava sendo tratado espiritualmente. Então, Nos por casos isso faz de recuperação sentido, da espiritualidade. Eu preciso só lembrar, antes que... dias 12 e 13 de novembro, palestra. Tem o curso do online mental, uma 5ª turma. São 2 aulas que estão disponíveis, que a gente vai fazer e vai disponibilizar depois para esse grupo que estiver conosco nos dias 12 e 13. Eu vou depois, lá em Lisboa, nós vamos fazer um curso de 5, 6 e 7 sobre pendências e tendências espirituais, falando sobre o contexto geral da espiritualidade. São 3 dias seguidos. No sábado, dia 9, é uma palestra sobre o último livro que eu lancei, O Abismo da Consciência Cósmica. Aí dias 23 e 24 do mês de novembro em Resende, dias 30 de novembro e 1º de dezembro em Goiânia. Então são estas as palestras que tem até o fim do ano. Queria agradecer o seu convite, fiquei muito honrado. Eu que agradeço demais por você estar aqui. Peço desculpas se alguma coisa do que eu disse possa ter ferido a suscetibilidade de alguém. Imagina, você é extremamente educado, gentil e
compartilhar conhecimento é o melhor caminho. Mas os temas são complicados. Às vezes a gente fala sobre Deus e... A relevância cósmica, isso é uma coisa, né? É muito complexo, né? Pra gente... Revelação cósmica. Revelação, perdão. Mas isso está dentro daquilo que... O exemplo mais claro que eu tenho disso foi o que Chico Xavier e Emmanuel. Chico Xavier, uma figura formidável, médium fantástico, ser humano ímpar. E Emmanuel, o seu guia espiritual, eles escreveram em 1947 um livro chamado A Caminho da Luz. Nesse livro, Emmanuel conta o programa das chamadas revelações sucessivas que o Cristo cósmico, que seria o ser que inseminou Maria e produziu Jesus, ou o Espírito de Jesus, teria estabelecido para a Terra. Então, muitas revelações serão feitas. Tem a de Enoque, formada por 366 livros, tem várias. As últimas, as mais recentes, foi a de Kapila com Sankhya, chamada Revelação Psíquica, que aconteceu há cerca de 2.600 anos atrás, junto com o budismo. Siddhartha Gautama e Kapila foram contemporâneos da Índia. Allan Kardec, no século XIX, segunda metade do século XIX na França, codificou a revelação espiritual. Então essa coisa de revelação cósmica é só uma continuação desse processo. Mas o que é que a revelação cósmica tem de diferente das outras? Questiona tudo que foi afirmado nas outras e não pretende apresentar nenhuma verdade, nenhuma solução. Só as gerações futuras é que vão poder carimbar o que é verdade ou não. Nós estamos retornando ao primeiro tema do nosso bate-papo, aquele martelinho da filosofia de Nietzsche, quebrando o conceito para estudar cada conceito. Então, a própria crença que os humanos têm em Deus é um conceito que a revelação cósmica diz: ei, você está dando por sabido algo que você ainda não sabe. Né? Talvez isso seja um transtorno cognitivo. O que é o transtorno cognitivo? É quando você inventa uma narrativa que lhe é agradável, mas que não corresponde aos fatos. É o famoso me engana que eu gosto. Sim. Então pode ser bom para a gente pensar que Deus existe, que vai resolver nossos problemas. Mas talvez isso nos tenha acostumado a fazer shit todo dia, achando que ele no final vai resolver tudo. E a gente continua a fazer M. Isso é um transtorno cognitivo que vira um transtorno psíquico. E o pior, transfere para Deus só coisas horríveis. Será que nós humanos não temos algo de belo para... É isso que a revelação cósmica convida o ser humano a refletir. É hora de maioridade terrestre, de maturidade emocional. Deixar de ser criança como humano. Isso expandiu a mente, viu? Espero que tenha expandido a sua mente também, porque o Jean abriu portais aqui pra gente refletir. Falo sério, muito legal. Além de casos curiosos que você pensa com relação a essa questão dos extraterrestres, que de uma maneira muito embasada faz muito sentido, né? Você está falando. Mas, como você mesmo disse, de certeza não temos nada. E a verdade não mais pode ser estabelecida frente aos olhos humanos de maneira delicada. Vai ter que ser choque de realidade. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu vir ou você, me avisa. Isso eu quero. Não adianta o depoimento mais de ninguém. Tem que ser todo mundo vendo agora. Muito bom. Antes de encerrar o programa, Anthony, por gentileza, coloque mais uma vez os livros do Jean e o QR Code com o cupom de desconto Sem Limites. Agradeço ao Rodrigo, seu filho, que esteve em contato comigo para fazer com que a gente dê sequência para marcar essa entrevista. Rodrigo, um grande abraço. Obrigadão. Eu falei com o Rodrigo, né? Sabe, o meu pai, né? A gente conversou sobre o Ferreira, né? Eu conheci seu pai de longe, obviamente. Então, falando com o Rodrigo, ele me contando que ele assistia também, que ele chegava a assistir, então foi muito legal. Então, um grande abraço, Rodrigo. Agradeço ao Thiago e a Rebeca. Já foi o QR Code com os livros, alguns dos mais de 50 livros, quase 60 livros do Jean. Você pode acessar esse QR Code, lá tem acesso a todos, né, Jean? Nesse QR Code. Tem. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orvum
a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.